cidade. E a primeira crente batizada na minha cidade, a irmã Noemi, minha avó materna, a mãe de minha mãe. Logo meu avô também aderiu à fé, foi o primeiro pastor da cidade. A primeira igreja da cidade foi a sala da casa dos meus avós. E eles criaram os 8 filhos dentro da igreja. Só que dos filhos de meus avós, a minha mãe foi a única que, quando mocinha, resolveu sair da igreja. Foi pro mundo, arrumou um namorado, casou com ele, bonitão até, meu pai, por isso que eu saí. Casou, ele não era crente, e com 3 meses de casado, a minha mãe resolve voltar para a igreja. Batizou, e o meu pai não aceitou que ela fosse crente. Ele disse que quando eles haviam se casado, ela não era crente, e que agora ela estava proibida de ir à igreja. E se ele soubesse que ela havia ido à igreja, ele daria uma surra nela. E assim foi a vida da minha mãe. Era crente, escondido. E quando meu pai descobria que ela tinha ido à igreja, ele batia nela. Logo nasci, sou o filho mais velho de meus pais, e eu cresci sem nunca colocar os meus pés numa igreja evangélica. A mãe, quando ia escondido, então não levava os filhos. E quando eu completei uma certa idade, meu pai chamou a minha mãe e disse para ela: você vai ter o maior desgosto da tua vida. Você, crente, vai ter um filho padre. E meu pai me tirou da nossa cidade, do nosso estado, me mandou para a cidade de Brusque, no estado de Santa Catarina, interno em um seminário católico, para me tornar padre. Eu ingressei no seminário, tempo de estudos para a minha ordenação de padre seria de 7 anos. Quando eu cheguei, a pastora falou para mim assim: eu te vi na internet. Falei: aonde, minha filha? Beijando a mão do Papa. Em 1997, quando o Papa João Paulo II fez a sua última visita ao Brasil, eu tinha 10 anos de idade, já estava no seminário, e enquanto eles celebravam uma missa no Rio de Janeiro, eu pude subir ao altar onde estava o Papa, beijar a mão dele, porque eu seria o padre mais novo ordenado na história da Igreja Católica no nosso país. Eu seria ordenado padre aos 16 anos de idade. Seriam 7 anos de estudos, com 5 anos e meio de estudos concluídos. Decidiu-se no meu seminário que eu terminaria os meus estudos em uma das congregações do Vaticano, em Roma. Decidida então a minha viagem, me deram 15 dias de férias para passar com os meus pais. Eu cheguei numa segunda-feira na minha cidade, andei com meu pai um pouquinho, cheguei em casa, matei a saudade da mãe, das minhas 2 irmãs. E quando foi chegando a tardezinha, meu pai saiu, e a minha mãe me chamou num canto e falou: filho, você quis ser padre, você foi ser padre, e a mãe nunca te pediu nada, mas a mãe está passando uma aflição tão grande, que a mãe precisa ouvir uma palavra de Deus. E se a mãe for na igreja, o pai bate na mãe, a mãe não aguenta mais apanhar. Vamos na igreja com a mãe hoje. Se você for com a mãe, o pai não vai bater na mãe. Eu olhei para ela e falei: eu vou ser padre, eu não sou crente, o que é que eu vou fazer na igreja da senhora? Ela olhou para mim e falou: ah, você não vai? Eu falei: não, não vou. Ela falou: então senta aí que eu vou te contar o que aconteceu aqui em casa. Sentei na cadeira e ela disse assim: um dia eu estava aflita como estou hoje, saí escondida do teu pai para ir à igreja. E no momento da ministração da palavra, o pastor que estava pregando apontou para mim e falou: irmã, quando você chegar na tua casa, Deus vai te dar um presente. E eu pensei que Deus ia converter o coração do teu pai. Cheguei em casa alegre, pensando que ia encontrar o teu pai convertido. E ele descobriu que eu tinha ido na igreja, levantou do sofá e me deu um tapa no rosto. E quando no meio da sala de casa eu girava com a força do tapa que meu pai me deu, eu olhei para cima e falei: Senhor, graças te dou pelo presente. Naquela hora Deus me batizou com o Espírito Santo, e a minha mãe começou a falar em línguas e chorar na minha frente. Eu não entendi o que estava acontecendo. Olhei para ela e falei: tá bom, se é assim, não precisa chorar, não precisa dessas coisas, eu vou na igreja com a senhora hoje. A noite chegou,
a igreja fica a uns 2 quilômetros da casa da minha mãe. Nós fomos de pé, fomos andando até a igreja. Chegou na igreja, eu olhei para minha mãe e falei: a senhora entra, cultua da maneira que a senhora costuma cultuar, porque eu não vou entrar, eu não sou crente, eu vou ser padre, eu não vou entrar. Ela entrou e eu sentei na calçada da igreja. E aí o culto começou, os louvores foram sendo cantados, as orações sendo feitas, e um dos diáconos que estava na porta da igreja chegou para mim, sentado na calçada, e falou: filho, entra para você assistir o culto com a gente. Eu olhei bem na cara dele e falei: eu não sou crente, eu não gosto de crente e eu não vou entrar. Ele abaixou a cabeça, voltou para a porta, e eu sentado na calçada não me apegava ao barulho que vinha da igreja. Eu imaginava meu futuro, meu sonho era voltar à Itália e logo isso aconteceria. E eu pensando na minha viagem, em morar em Roma, aquela coisa toda, quando os meus pensamentos foram interrompidos por um forte vento que soprava naquele lugar, e as árvores na frente da igreja balançavam, e eu olhando para o céu, eu vi que nuvens pesadas foram se formando no céu daquele lugar, e de repente começou a chover, uma chuva forte, impetuosa. Eu procurei um lugar para esconder da chuva, do lado de fora da igreja não tinha, eu tive que entrar na igreja para esconder da chuva, e quando eu entrei no cantinho da porta, que eu me encostei, o pastor que estava pregando parou a pregação da palavra, olhou para mim no canto da porta e falou: você, moço, que entrou aí no canto da porta agora, você falou no seu coração que você nunca vai ser crente, mas foi preciso eu mandar a chuva sobre a terra para você entrar aqui dentro, para eu pregar para a tua alma que pela vida ou pela morte você vai ser crente, e que um dia você vai estar em cima deste púlpito pregando para este povo. Quando ele falou assim, eu senti a presença de Deus, mas eu já era bacharel em teologia e nunca tinha sentido a presença de Deus na minha vida. Quando eu senti a presença de Deus, eu pensei que eu estava passando mal, e eu saí de novo de dentro da igreja e fui para o banheiro que ficava lá no fundo, e no banheiro eu ensaiava as respostas que eu daria à minha mãe quando ela quisesse aproveitar da situação para fazer eu virar crente. Eu com as respostas na ponta da língua, o culto terminou, eu doido que a minha mãe dissesse alguma coisa para eu já responder e acabar com a esperança dela de um dia eu ser crente. Nós caminhamos nossos 2 quilômetros de volta. Eu olhava para ela e a minha mãe não disse uma palavra, mas eu nunca vou esquecer do sorriso no rosto dela. Glória a Deus. Quem serve a esse Deus maravilhoso não precisa falar. A alegria que brota naquela criança, existe no coração dele, tem o poder de emudrecer o inferno inteiro e fala mais que 1000 palavras. Você pode hoje estar sem resposta para dar aos seus inimigos diante das situações que você tem vivido, mas deixa o teu louvor e a alegria do teu coração responder o teu inimigo, mostrando a ele que tu acreditas e confia em um Deus que tudo pode. Minha mãe não precisou falar nada. Chegamos em casa, meu pai pensava que eu não sabia que ele agredia a minha mãe, e aquela noite meu pai não bateu na minha mãe. Eu entrei para o meu quarto. No meu quarto haviam 3 prateleiras nas 4 paredes do quarto, e só dentro do quarto eu tinha 217 imagens. Eu tinha umas pequenininhas, vou chamar de Fátima, que quando eu ganhei era maior que eu, grandonas. E eu entrei para o quarto para dormir e o sono não veio. E eu passei a noite toda acordado, ouvindo repetir-se na minha mente o que o pastor tinha pregado para mim no culto. Amanheceu, eu chamei minha mãe no quarto e falei: mãezinha, explica para mim o que está acontecendo. Eu fui na igreja da senhora ontem, eu já estou ficando doido, eu passei a noite toda acordado, escutando o que aquele homem falou na minha cabeça. Aí minha mãe começou a chorar, falou 2 ou 3 palavras em línguas estranhas e disse para mim assim: meu filho, o que está acontecendo, você não vai entender agora, mas um dia você vai entender. É a promessa de Deus que está começando a cumprir na minha vida. Você pode ter vindo para esse culto 3 horas da tarde sem entender o que está acontecendo
Dá glória a Deus pelo que você não entende, porque o homem não pode sondar, nem tampouco esquadrinhar os caminhos tomados por Deus na vida daquele que nele confia. Eu não entendi nada. E os meus 15 dias de férias foram passando. Minha mãe não me chamou mais para ir na igreja, não falou mais de igreja comigo. Eu ia voltar para o seminário na segunda-feira. Na quarta-feira da mesma semana eu viajaria para a Itália para voltar daí a 1 ano e meio na data da minha ordenação de padre. Então no domingo que antecedia a segunda-feira, um dia antes do meu regresso ao seminário, eu acordei de manhã, fui à missa das 7 da manhã na matriz da minha cidade com meu pai, e quando o padre da cidade me viu, ele me abraçou, me levou para a sacristia lá no fundo, me fez vestir a batina e disse para mim: o povo quer ver, você vai celebrar a missa hoje. Eu falei: eu não posso, eu não fui ordenado ainda, eu não posso. Ele falou: não importa, eu me responsabilizo com a diocese, o povo quer ver, você vai celebrar a missa hoje. E naquele domingo de manhã eu celebrei a minha primeira missa. Meu pai ficou orgulhoso, chegou em casa batendo no peito. Eu olhava para minha mãe e dizia: meu filho, o orgulho da minha casa celebrou a missa hoje. E a minha mãe não respondia nada. Porque você não tem que responder quando afronta vem. Aleluia! Se é o inimigo que te afronta, você só tem uma coisa a fazer: calar-se no que diz respeito a ele e abrir a boca para glorificar no que diz respeito a Deus. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Meu pai saiu para comprar o refrigerante quando o almoço ficou pronto. Meu pai não era crente, mas ele já tinha alguma coisa de convertido nele. Ele foi comprar Coca-Cola. Crente que é crente, né? Coca-Cola, né? Faça favor. Ele saiu para comprar o refrigerante e a minha mãe aproveitou, me chamou num canto e falou: você vai embora, né? Falei: vou. E quando que a mãe te vê de novo? Falei para ela: daqui a 1 ano e meio, se a senhora for na minha ordenação de padre. Ela olhou para mim e falou: não, a mãe não vai te ver ser padre. Glória a Deus. Aí eu já fiquei bravo também: ah, não vai me ver também, não vai me ver, pronto. Não vai lá me ver ser padre, não vai me ver mais também. Ela olhou para mim e falou: então, já que a mãe não vai te ver mais, tem um culto especial hoje, 2 horas da tarde, na igreja da mãe lá no centro. Aleluia. É a igreja do vô. Você não conhece a igreja do vô ainda, e se você não for hoje, você não vai poder ir, porque depois que você for padre, você não vai poder ir. É um culto especial, a igreja está em festa. Aleluia. Eu falei: tá bom, eu vou satisfazer esse capricho da senhora antes de virar padre. Deu um horário, saí com ela para ir para o culto. Meu avô, fundador da Assembleia de Deus na nossa cidade. A igreja fez 63 anos em fevereiro desse ano. Glória a Deus. E quando eu cheguei, a igreja cheia, e metade dos irmãos era tudo parente. Quando a cretaiada viu que o que ia ser padre estava na igreja, virou alvoroço na igreja, né? Aí um primo meu já me pegou, me sentou no primeiro banco. Meu avô ficou feliz, né? Aí ele abriu o culto. Quando eu vou abrir o culto, o tal culto especial que a minha mãe tinha dito, era culto de batismo. Eu não sabia, nunca tinha ido em batismo de crente, não sabia como era. Sentado no primeiro banco, aí o meu avô cantou o sino da harpa, aquela beleza. E aí ele queria fazer tudo, né, para mostrar para mim que ele também sabia, né, era só eu que estudava. Aí ele cantou o sino, ele pregou, ele orou, ele fez tudo. Aí chegou a hora do serviço nas águas, do batismo. E meu avô, já de muita idade, já não descia mais no tanque. Então outros 2 pastores entraram dentro do tanque. E eu vi que quando os pastores entraram nas águas, o meu avô ficou do lado cantando os hinos da harpa. E eu vi um obreiro corria para lá, outro corria para cá. E eu, incomodado, olhei para o meu primo e falei: o que está acontecendo? Ele falou: não. É que tinha 8 pessoas para batizar, que hoje é batismo, sabe? E nenhuma das 8 vieram para ser batizada hoje. Eles estão vendo se acha alguém para batizar. Eu não entendia nada do batismo de crente, fiquei quieto. E o meu avô cantava um, até que passou uns 15 minutos.